Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida. Estamos vendo aí uma onda de muito calor, né? Aliás, não começou o verão ainda, mas já estamos sentindo um avant-première do que será o verão 2022-2023. Com essa forte onda de calor, é bom lembrar, aliás, não só no verão, como no inverno, na primavera e no outono, que a ingesta de água é fundamental para que a nossa imunidade esteja sempre em dia. Muitos se perguntam, mas o que tem a ver a imunidade com a ingesta de água? Tudo, acredite você ou não. Porque quando o seu corpo está hidratado, ele está funcionando legal. Quando o seu corpo está desidratado, não há uma consonância entre os elementos essenciais que você tem que produzir para que a sua imunidade esteja legal. Se você não estiver com a imunidade boa, desidratado, você pode ser vítima de um vírus. O vírus da gripe, o vírus de influenza ou um outro vírus qualquer. Agora, se você está com a imunidade boa, bem hidratado, esse vírus você pode contrair e o seu organismo vai eliminá-lo. É por isso que nós temos a nossa defesa imunológica. Tomar água todos os dias é muito importante. No mínimo 1,5 litro por dia, acredita ou não. Então, hidrate-se. Você que tem em casa um idoso, uma idosa, crianças, sempre lembrando de tomar água. Ah, mas eu gosto de fazer suco natural. Ótimo. Tome também o suco natural. Limão, abacaxi, melancia, laranja. É claro que o diabético tem que cuidar, que o suco de laranja tem frutose e pode alterar a glicose no sangue, fazendo com que o diabetes descompense. Água é importante. Da torneira, de preferência, coloque um filtrozinho na sua casa lá. Ah, mas a água da torneira não tem produtos químicos? Tem, mas uma quantidade tolerável, segundo diz a própria companhia Água de Joinville. Água mineral tem sódio? Tem. Quando comprar, olhe no rótulo a quantidade de sódio que tem na água mineral. Tem algumas que têm um valor muito baixo. Então, o importante é se hidratar. E, é claro, dormir bem e ter uma alimentação saudável. Falando em dormir bem, o nosso convidado de hoje é especialista na área de sono. Vamos falar um pouquinho sobre dormir bem. Vem aí o verão, vem aí o uso agora do famoso ar-condicionado, que muitos não gostam, mas sem ele fica difícil a gente encarar esse verãozão, esse calorão. Vamos falar também da DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E as doenças de verão que podem afetar o seu pulmão. Como vamos nos protegermos? Nosso convidado é o nosso Dr. Jaime Matos Ferreira, que é o nosso consultor da área da pneumologia. Dr. Jaime, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Armando. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Dr. Jaime, falando já na abertura do programa, de DPOC, e falando também, eu falava sobre a importância de se manter a imunidade sempre em dia. A imunidade tem um fator diferenciado no portador da doença pulmonar obstrutiva crônica, Jaime? A imunidade tem influência em todos os fatores, em todos os setores da nossa existência. É impossível um paciente com DPOC, fumante, que tem qualquer problema imunológico ou uma outra doença que predispõe a infecções e tudo, dificilmente ele vai ter vida longa. Então, a imunodeficiência em quaisquer partes do organismo é importante que seja diagnosticada, tratada, controlada e que, se
no mínimo, faça a prevenção das causas do DPOC, que são poluição e tabagismo. Para nós, mais de 90% é tabagismo. E existem locais, Índia, México e tal, que tem muito aquecimento com restos de lixo, fogão a lenha, que esses aí também, a senhora, principalmente pessoal, donas de casa, pode desenvolver o DPOC. E ainda, por exemplo, tu falasse em imunidade, asmático, é um alérgico, é uma alteração da imunidade, é uma doença autoimune, o organismo se agride. E o cara fuma, ou é submetido a estas condições de ambiente, de tabagismo, de poluição, ele pode fazer a asma associada ao DPOC, que hoje chamam de ACOS, e é uma parte, hoje é um fenótipo também do DPOC. Esse pessoal é importante o diagnóstico, o médico pense nisso, porque a medicação altera um pouquinho e tem que atuar não só na broncodilatação, mas também a ação anti-inflamatória para prevenir uma próxima crise. Doutor Jaime, você falava de que em países até desenvolvidos, como a própria Índia, o número de casos de DPOC é considerável em relação à queima de lixo para aquecimento. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia tem algum estudo mostrando de qual é a maior incidência causadora da DPOC no Brasil? Mais de 90% é tabagismo. Sério, Jaime? Sério, mais de 90%. De cada 10 casos, então, diagnosticados, 9 é tabagismo. É resultado do cigarro. E ainda nesses outros 10 existem casos de tabagismo passivo. A pessoa não fuma, não sabe. Eu, por exemplo, tenho muitas senhorinhas, chego lá com DPOC. Meu marido morreu há 10 anos, ele fumava muito, morreu de quê? DPOC, de câncer de pulmão. Fumava no quarto, inclusive, fumava. E aí ela fica com a doença, chega uma hora que a resistência física, a capacidade total dela, a imunidade dela começa a cair um pouco, o sintoma se manifesta. Aí ela precisaria de ter mais condicionamento físico e não consegue. Então isso é importante. E eu falei em condicionamento físico, uma coisa importante é a atividade física para que não deixe atrofiar essas musculaturas todas aqui do peito, do pescoço, porque elas ajudam, elas que controlam, permite ao pulmão ter o seu movimento. Doutor Jaime, quando nós falamos em doença pulmonar obstrutiva crônica, nós falamos de uma doença grave. É uma doença grave, ela é uma das 10 principais doenças do mundo, né, hoje, e em 2021 nós tivemos 65 milhões de casos no mundo, tá? E a campanha deste ano é Seus Pulmões para a Vida, né, para viver bem. Tem que ter um pulmão bom, então tem que preservá-lo, tem que cuidar dele, né, não usar coisas nocivas que venham a te atrapalhar logo aqui na frente. 12% em 2019 diagnosticaram 3.280.000 casos novos. E lembrando que isso aí significa que 12% só tem o diagnóstico no horário certo para começar a fazer o tratamento da prevenção. A maioria já está em estado avançado? Mais de 80%, quando chega, já é caso avançado. Quando se faz o diagnóstico de uma DPOC, num caso avançado, pode-se recuperar o que foi perdido do pulmão, Jaime? Não. O enfisema, aquela bronquite, o asma e DPOC, tu não recuperas mais. Tu consegues tirar o fator causal, né, e dar uma medicação para tentar melhorar um pouco a qualidade de vida. Um pouco? Um pouco. Mesmo assim, se ele continuar fumando, a destruição, a
a parte afetada continua aumentando. Doutor Jaime, quando o indivíduo faz a consulta médica e é diagnosticado que ele tem a DPOC, depois dos exames que são normais, não sei se é raio-x ou tomografia ou basicamente raio-x, tomografia, mas o mais importante para acompanhar todo fumante deveria fazer uma espirometria ou uma prova de função pulmonar pelo menos anual, porque ele vai perdendo um percentual pequeno por ano e aquilo ali, por exemplo, ele tinha 100%, daqui a pouco ele está em 80%, está no padrão normal ainda, mas está no mínimo e já perdeu 20%. Então, se ele era um cara que fazia maratona, ele passa a fazer meia. Daqui a pouco começa a andar. Daqui a pouco... Não anda mais. Daqui a pouco não anda mais. Agora, quando é feito o diagnóstico, se inicia o tratamento, e a pessoa diz assim, não, eu estou tomando remédio, eu posso fumar meu cigarrinho porque o remédio dá um suporte. Continua a evolução da doença, independente do remédio. Mesmo que ele estava sendo medicado, se ele voltar a fumar... Sendo medicado, se continuar fumando, voltar a fumar, ele vai se matar. Não tem volta? Não tem volta. A média de idade dos diagnósticos de DPOC, Jaime, tem uma média? É mais em adulto, acima de 50 anos. Acima de 50. Quando o cara tem 50, ele já fumou 20 anos? Já então fumou 20, tem uma 30. grande... Eu tive paciente que começou a fumar com 3 anos, outros com 7, outros com 11, entende? Ontem ainda peguei uma que começou a fumar com 12. 12 anos? Então é uma coisa absurda, né? E o ambiente em casa, e as amizades, a comunidade daquele microgrupo ali é o que faz influenciar as pessoas. O mundo evoluiu. Evoluíram os produtos que nós consumimos, tanto na área de alimentação, como na área de vício. Porque tem pessoas viciadas em comida, tem pessoas viciadas em bebida. Em tudo, em jogo, em tudo. E tem pessoas viciadas em tabaco. O charuto tem a mesma maleficidade do que o cigarro, Jaime? Charuto, cachimbo, narguile, cigarro, todas essas coisas são tabaco. Isso aí não tem diferença. Tanto que eu teve 2 amigos que fumavam charuto, morreram de câncer de bexiga. E o charuto é a maior causa de câncer de lábio, de língua e de laringe. Cachimbo? Charuto. Cachimbo também, pelo calor local e pelas substâncias que são inaladas. Isso aí é tudo uma coisa só. Pior do que isso está sendo o tal do vaping. Vape? O vaping, ele é esse dispositivo que o cara sai, que é uma chaminé ali na rua, se acha, não sei, que precisar aparecer com isso, está morrendo muito jovem, de 18 a 25 anos, uma morte mesmo, com SARA, com síndrome da angústia respiratória, e com sofrimentos, com lesões pulmonares precoces, tá? E com um prognóstico muito ruim. E eles dizem, e tem metais ali que não foram nem identificados. E existem uma quantidade mínima de tabaco ali. Mas ele fuma muito e no fim de semana ele chega a fumar 100 cigarros. Cada tragada de um vape equivale quase a metade de um cigarro. Eu acho que é por aí. Porque você nota a quantidade de vapor. Essa comparação assim eu não tenho. Mas o que a gente tem são os trabalhos mostrando a mortalidade dessa juventude, né? E eu vejo os adultos num ambiente, às vezes fechado lá, se achando coisa feia, gente. Além de falta de educação. Ambiente fechado. Não para justifica, com isso. Não justifica, né, gente? Dentro do carro, com a família, às vezes. É feio. Esposa. Doutor Jaime, quando nós falamos de cigarro, nós falamos dos malefícios que ele causa para os pulmões, que nós temos 2. Quando a pessoa faz um raio-x e lá aparece manchas no pulmão, quando se fala em mancha em pulmão, pode ser um erro do raio-x? Não. Porque às vezes... Não, o raio-x é uma imagem.
Tu vês uma foto, tem um problema aqui, tem um sinalzinho aqui, tem um sinalzinho ali, o olho dele é claro, isso aí são sinais que a gente vê. A mancha pode ser uma pneumonia, pode ser um nódulo benigno, pode ser tuberculose, pode ser um câncer, pode ser fungo, pode ser bactéria, pode ser tudo. Né? Aí cabe ao médico fazer o diagnóstico diferencial de acordo com a história clínica do paciente, com aquilo que ele examinou e com os hábitos de vida dele. Na doença pulmonar, os hábitos de vida, o trabalho é muito importante. Ainda hoje, encontrei uma pessoa que trabalha com comunicação visual, com a tremenda pneumonia intersticial, já com lesões pulmonares definitivas, com um prognóstico extremamente reservado, e que ele tem um cansaço há 1 ano e meio, 2, que não deu muita bola, e agora, de um mês para cá, a coisa complicou. E aí, tudo é mancha. Internaram com pneumonia, quer dizer, não deixa de ser uma pneumonia intersticial, mas é um prognóstico extremamente reservado. Isso ali já pela poeira, pela inalação, eles, como já comentamos algumas vezes, eles lixam, eles arrumam, mexem com várias substâncias, solventes, etc. E, em vez de usarem máscara, eles de vez em quando tomam leite. O leite vai para o estômago e o pó vai para o pulmão. Agora, quando se fala em pneumonia, doutor Jaime, às vezes uma pneumonia não muito bem tratada pode deixar uma lesão definitiva e irreversível? Deixa. Em criança, principalmente, a pneumonia estafilocócica, ela deixa cavidades. Nossa. Tá? Essas cavidades podem, inclusive, se infestar com fungos da aspergilose, a gente chama de bola fúngica. Isso aí pode dar hemoptise, o cara escarra sangue. Né? Então fica cicatriz, fica fibrose. E quando a pneumonia necrotizante, aquela bactéria muito grave que destrói o parênquima do pulmão, que destrói o pulmão, aquilo tudo é eliminado. E a parte boa vai preencher aquele espaço e fica a cicatriz, as estrias, toda aquela cicatrização. Definitiva. Aquela parte do pulmão morreu. Morreu. A parte que está boa, vai ter que ocupar aquele espaço, porque não pode ficar espaço vazio. Mas isso não quer dizer que o pulmão vai se recuperar 100% como era antes? Não, vai depender da atividade física, porque tem gente que opera um pulmão e vive bem com um. Só com um, mas tem que estar bem. Tem que estar bem, claro. Se ele está de DPOC, se ele está fumando, se ele é sedentário e tudo, ele é mais suscetível de ter infecções, de ter complicações. E a hora que precisar, como diz, aquele pique para correr do boi brabo, ele não vai dar conta. Né? Ele vai dar um pianço. Só para lembrar vocês aqui, em 2020, no DPOC, foram o equivalente a 74.430.000 dias perdidos pela doença. Soma tudo isso e vê quantos anos o pessoal com DPOC perdeu por inatividade. Ou seja, encosto, afastamento do trabalho e por aí vai, gente. Incapacidade física mesmo. Incapacidade física. E às vezes por atitudes que podem ser evitadas. 100%. Muito bem, nós estamos conversando hoje com o Dr. Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista. Com a chegada do verão, aquele que tem DPOC tem que tomar alguns cuidados, tem que ter alguma atenção redobrada. De quanto em quanto tempo ele deve procurar o seu médico para fazer reavaliação da função pulmonar? Nós vamos falar sobre esse assunto após o intervalo comercial, lembrando que nós estamos aqui em nome da São Marcos Pneumologia, do Clube Social Saúde. O Clube Social Saúde é uma novidade em Joinville que vale a pena você procurar saber. É um cartão de muitas vantagens em relação à sua saúde. É um cartão de vantagens. Clube Social Saúde. Ligue, se informe. Eu recomendo. Intervalinho rápido, nós voltamos em instantes com o Dr. Jaime Matos Ferreira, nosso convidado de hoje. Já volto. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Se você quiser sugestionar um tema para ser abordado no programa, você pode ajudar a produzir o programa. Nós temos as nossas redes sociais, o meu celular, o meu WhatsApp e o meu e-mail.
Você pode mandar a sua mensagem sugestionando um tema para que aqui nós possamos abordar e nós vamos com o maior prazer atender. E o tema de hoje foi sugestionado por algumas pessoas, que é o DPOC, e nós convidamos o Dr. Jaime, que é o nosso consultor da área de pneumonologia. Dr. Jaime, quando o indivíduo foi diagnosticado com DPOC, ele tem todos os exames, já foi orientado, o médico, o profissional que o atendeu, dá uma recomendação, uma cartilha, né, Jaime? Com uma página, mas com umas 10 recomendações. 10, né? Os 10 mandamentos do portador da DPOC. Ele sai de lá com a cartinha na mão. Ele deve voltar a cada quanto tempo no médico para fazer reavaliação? Não sei se há necessidade de reavaliação de função pulmonar. O DPOC, a primeira coisa que a gente tem que fazer em termos de cuidados é cessar a causa, o tabagismo. E mostrar isso para a família, que todo o pessoal que não fume, que vai partir para isso e que a única maneira de não vir a ter é não fumando. Ponto final. Isso, ponto final. E o diagnóstico, ele é feito, primeiro, ver raio-x, se não tem alguma outra intercorrência, alguma complicação, porque sempre que ele tiver uma infecção, uma pneumonia, uma virose, ele vai descompensar. E na maioria das vezes, dependendo da fase do DPOC, ele vai ser internado em insuficiência respiratória. Ele vai para oxigênio. Um paciente com DPOC e fazer o máximo para evitar de ser entubado e pelo respirador. Porque o desmame é muito complicado. Ou seja, então, Jaime, não fume. Para o paciente inicial, que a gente faz diagnóstico, ainda não precisa de remédio, prevenir, atividade física, alimentação adequada, evitar ganhar peso. A hidratação, como tu já falaste, é muito importante, tá? Porque todo o muco que é grudado, a água é o melhor xarope, é o melhor fluidificante que existe. Tá? Então, sem hidratação adequada, tu não consegue tratar nenhum DPOC. E para ele, que ainda não precisa de remédio também, abandonar o tabagismo, vamos repetir, atividade física e fazer um controle anual. Aí a gente faz o raio-x, mas o importante ali, no caso do DPOC, é a espirometria ou prova de função pulmonar para ver se ele está tendo uma queda da capacidade funcional dele. Agora, quem tem DPOC, existe uma época do ano em que ele tem mais dificuldade para controlar a doença, Jaime? As mudanças bruscas de temperatura e o frio. É quando as doenças de inverno, as viroses, as gripes, etc., as pneumonias que ocorrem mais, e aí eles entram sempre em descompensação. E isso aí é a coisa que tem que ser evitado. Então, cuidado com as vacinas, cuidado com a atividade, cuidado com a alimentação e não fumar. A pessoa, vamos supor, agora nós estamos no verão de 32 graus em plena primavera. Aí ele chega em casa, vem de um calor de 32, liga o ar-condicionado em 19 graus. E essa mudança de temperatura, para quem é portador da DPOC, tem alguma relação, já? O quadro pode piorar? Tem, não. A 19, 20 graus ainda é melhor do que o 32, porque o ar fica mais pesado e vai depender muito da umidade do ar também. Né? Agora, o entra e sai no ar-condicionado é ruim. Isso aí sim, aí se altera, e se ele já tem uma rinite, alguma alergia associada, isso vai descompensar, aumenta a produção de muco e ele pode entrar numa descompensação. Então, se vai para o ar-condicionado, é no ar-condicionado, não entra aqui no ar-condicionado, volta para um lugar quente, vem no ar, vai e volta. Isso aí é extremamente nocivo, tá? E um cuidado essencial, ar-condicionado com filtro limpo. Poucas pessoas se apercebem disso. Se criam muitos fungos, muitas bactérias com a própria umidade, ele fica um tempo desligado e isso aí prolifera. Então, ele pôr o ar-condicionado pode ser um meio de espalhar micro-organismos que vão fazer infecção nessas pessoas e que eles venham a
ter descompensações. É bom lembrar que agora, com a chegada do verão, os aparelhos estavam desligados, né, Jean? Praticamente ninguém ligava. Agora voltaram a ligar, mas ninguém, ou pouca gente lembra que tira o filtrozinho, dá uma lavadinha, dá uma secadinha e coloca de volta. Isso ajuda muito, principalmente para quem tem doenças respiratórias, né, Jean? Não tem. O ar-condicionado, ele é ótimo aqui para nós, a nossa região é muito abafada, é muito quente realmente, e a pessoa com calor alto, abafado, com umidade alta, o ar fica mais pesado. Fica. E para ele já é difícil, então ele fica sufocado. E o inverno tem as infecções que descompensam. Então, não existe nenhuma vantagem em fumar, gente. Parem enquanto é tempo e convençam seus familiares, seus amigos que estou sofrendo por opção minha e, por favor, vocês não caminhem nesse mesmo trajeto que vocês vão chegar aonde eu cheguei e o sofrimento é grande e sem volta. Eu já ouvi, Jaime, de fumantes, e às vezes a gente se torna até, dizem os fumantes, inconvenientes para com eles, quando você aborda um fumante amigo e diz, por que você não para de fumar? Você, cuida da tua vida, da minha cuido eu. O meu avô fumou até os 85 anos e teve uma vida saudável. Então, por que eu não posso ter a minha também, usufruindo do cigarro? Aí, não sei se já teve paciente que falou isso para você já. Nós não podemos nos basear por exceção. Essa pessoa que morreu aos 80, seguramente morreu pelo cigarro, e ele poderia talvez ir passar do 100 tranquilamente se ele não fumasse. Agora, chegou aos 80, tem que ver a qualidade de vida. Se era um cara sedentário, sentadão, vendo televisão, brincalhão, mas eu quero saber se ele tinha prazer nas coisas que fazia, se ele conseguia dar as caminhadas, se ele conseguia conviver, compartilhar, né? Hoje fazer o share, né? Interagir com as pessoas de uma forma espontânea e tudo, ou se tudo para ele é sofrido. Então, não é questão de chegar à idade, chegar velho, é chegar com qualidade, gente. E também aquelas exceções da regra existem. Eu tive paciente com 96 anos, que já tinha me convidado até para o centenário, e ele ia tranquilo, tomava o vinhozinho dele todo dia, caminhava feliz da vida, morreu num acidente. Aquele me deixou triste. São situações, né, Jaime? São situações. Isso não quer dizer que você tem que se entregar para vícios como o cigarro, o tabagismo. Mas é que eu estou dizendo, esse ali que estava com qualidade é uma exceção. Também não foi azar, o automotorista fez barbeiragem e foram os dois. Mas são circunstâncias da vida. Agora, a gente pode prevenir, cuidar na estrada, que isso aí também mata, e aquilo que tu tem certeza que mata, que é o tabaco, que é o cigarro, que é o cachimbo, o charuto, o narguilé e tal, o vape e tal, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com isso. E para esses marmanjos aí com um vaping, fazendo um chaminé, eu não sei se acham bonito, eu não vou nem... Jaime, quem tem DPOC, que é uma doença que afeta os pulmões, que é um órgão, se não essencial, mas nobre, né, que nós temos... Vital. O portador de DPOC, ele pode, em consequência de ter essa doença, ter outras também, uma doença do coração, um problema no fígado ou mesmo nos rins? O enfisema bronquítico crônico, ele faz um sofrimento respiratório crônico. Chega uma hora que a troca do oxigênio, que é feita nos alvéolos pulmonares, fica difícil. Então, primeira coisa que o organismo lança a mão é aumentar a frequência do coração. Depois, aumenta a quantidade de hemácias para ter mais hemoglobina para carregar o oxigênio. 4 moléculas de hemoglobina carregam o oxigênio. Aí vai ficando o aumento hematócrito, o famoso sangue grosso. Isso predispõe a trombos.
predispõe a AVC, predispõe a trombo no coração e embolias, né? Segunda coisa, quando isso aí vai aumentando, aí o coração precisa trabalhar mais rápido. O que é que acontece quando tu faz mais exercício e tudo? Aumenta a musculatura, Certo. engrossa o coração. E o coração não pode ficar daquele jeito ali. Ele tem que ficar maleável. Maleável, naquele tamanho, naquele porte, naquela espessura ideal e tal. Chega uma hora que o coração é uma bomba aspirante e fremente. É a bomba d'água. Puxa e volta, puxa e manda. É um fole, né, Jaime? Como é se um fosse fole, aspirante e fremente. Então, o que que faz? Ele já engrossou, já está mais difícil o movimento, já está batendo mais rápido. Chega uma hora, ele vai e volta, é igual um elástico. Vai e volta, vai e volta, vai e não volta mais. Aí ele entra em insuficiência cardíaca. A gente chama de cor pulmonar crônico, ou doença pulmonar do coração. Isso Então, para quem tem DPOC. Aí o tratamento, se o cara for novo ainda, eventualmente um transplante de coração-pulmão. Dos dois? Então, gente, não tem vantagem nenhuma fumar. O DPOC, ou ADPOC, é uma doença extremamente grave, né, Jaime? É extremamente grave. É uma das maiores causas de morte no mundo, de sofrimento, de perdas de dias úteis de vida pela cronicidade dela. Esses dias eu encontrei um cidadão com uma maletinha carregando aqui na mão e com uma máscara de oxigênio. Aquilo é uma mochila, vamos dizer assim, um casquete, né, que é de oxigênio. Ele tem uns que são para 2, 3 horas. Ele deve ter oxigênio direto em casa. Isso em filme a gente vê frequente, ontem ainda eu vi. E eles, para poder sair, precisam do oxigênio contínuo. E quando é uma coisa mais curta, então para ser viável a mobilização deles, eles andam com isso. Isso é para quem tem DPOC, Jaime? DPOC, algumas fibroses de pulmão, algumas doenças desse tipo. A pessoa que tem uma doença dessa... A maioria é DPOC. DPOC. Não pode fazer viagem longa, né, Jaime? Ou pode, mas não, é meio mesmo sofrido, porque né? viagem, por exemplo, de avião, dependendo da altitude, a compressão lá, tudo isso aí atrapalha. Não pode. Não tem como, Não Jaime. tem como. Ele tem uma vida meio restritiva, podemos dizer assim. Total, né? O DPOC, ele incapacita uma pessoa, né, Jaime? Total. Total. Total e leva à morte. Uma morte Ele leva à morte lenta e sofrida. Cara, com muitos cuidadores, com sofrimento de todos que estão em volta dele. Tudo porque ele optou por fumar. O cigarro é o vilão principal da história. Ponto final. Ponto final. Não tenho o que mais discutir, Jaime, sobre isso. Quando a pessoa tem a doença e é orientada e recebe uma prescrição médica de um medicamento específico, esse medicamento ele tem que usar pelo resto da vida ou por um tempo determinado, Jaime? Toda a vida. Por toda a vida? Toda a vida. Seria um medicamento... É um começo sem volta. É um começo sem volta? É um caminho sem volta. O portador de hipertensão arterial que tem DPOC, o risco dele sofrer mais é maior? É maior. Tudo que soma é um fator complicador. Então, tu tens que manter a pressão controlada e aquilo que eu falei, é que o coração começa a trabalhar mais, né? E se ele está obeso e ainda tem distúrbios de sono, com apneia e tudo, aí vai ser um caso gravíssimo. Aí, mais precoce ainda, vão ter que usar oxigênio ou aparelhos para poderem dormir. A oxigenoterapia. E vai ter que usar um aparelho para poder dormir também. Para poder dormir. Porque ele pode dormir e não acordar mais. Se ele faz apneia, vai ter que usar um CPAP, que é um aparelho de pressão positiva contínua, que não deixa colabar a via aérea para melhorar a oxigenação e a ventilação. Porque ele já está sofrido. A saturação de oxigênio dele já está indo lá embaixo. E se ele ainda faz apneia, que também faz isso, aí são somatórias que ele vai arrumar uma complicação sem volta. O portador da DPOC tem dificuldades para dormir? Ou seja, ele tem um sono irregular, Jaime?
Ele tem mais dificuldade para dormir, para começar decúbito dorsal, né? Ou dormir com o travesseirinho baixo é complicado. Ele precisa levantar um pouco a cabeceira, não dobrar travesseiro, pelo amor de Deus, levantar a cabeceira um pouco para melhorar essas alavancas aqui, para ele poder expandir o tórax, que essas musculaturas, essa expansão do tórax que é que movimenta o pulmão. Se o pulmão está rígido, está difícil, está estufado, ele vai ter que fazer mais esforço. E se ele estiver relaxado, ele acorda sufocado. Você falou dessa parte do nosso corpo, que seria a sustentação do pulmão. O pulmão fica na parte de trás e na parte da frente do corpo. Né? Toda essa parte do tórax, até aqui embaixo no diafragma. Isso. E aqui no meio ele é separado pelo mediastino, certo. Onde tem a aorta, onde tem o coração, né? Isso. Então, a atividade, eu tenho por hábito, quando acordo de manhã, fazer algum tipo de exercício nessa função aqui, nessa função aqui nessa função aqui. É um alongamento que ajuda sempre. Por que isso ajuda, Jaime? Porque tu estás condicionando melhor a tua musculatura. O pulmão não tem movimento próprio, o coração tem. O pulmão fica estático. O pulmão ele não se movimenta próprio. A musculatura dessa aqui é que movimenta os intercostais, o diafragma, aqui o trapézio, os peitorais, o ombro. O ombro é uma alavanca. Isso aqui? É. Tanto que, se tu tens um DPOC e tu vais comer assim, tu não dá conta. Tu cansas. Aí, se tu apoia os cotovelos aqui, tu vai conseguir manter essa alavanca, aí tu consegue comer. Senão, tu não vais conseguir. Há uma dificuldade. Se ele vai calçar um sapato, precisa se abaixar um pouquinho, aí dá uma compressão, o abdômen comprime o diafragma. E aí ele vai entrar em insuficiência respiratória. Então, o que é que as pessoas fazem? Tem aquelas calçadeiras compridas, longas, que tu faz e não precisa te abaixar. Né? Então, são cuidados básicos que tu tem que ter e tu tem que saber. Se ele for lavar a cabeça assim, ele vai cansar. Se ele estiver numa cadeira sentada com um suporte aqui alto, e ele lavar assim, ele consegue. Ele não consegue fazer essa... Isso aí ele não consegue. Porque aí tu tira essa alavanca, aí tu perde a expansibilidade do tórax. Então, quem tem DPOC, a atividade física... É essencial. Eu falei em começo, hidratação também, e atividade física, mas não só alongamento. Fisioterapia respiratória, motora e melhorar a musculatura o que puder. Então, quanto mais parado, pior vai ser o prognóstico dele. Ou seja, ele tem que se movimentar. Tem que se movimentar, é sagrado. Quando nós falamos do DPOC e atividade física, mas quem não tem também o DPOC e pratica esse tipo de atividade... Está melhorando o futuro dele. Sério, Zé? Sério. Qualidade de vida futura depende de tu te mexeres. O exercício faz o diferencial. Então, até o obeso que faz atividade física regular, a morbidade dele, a incidência de problemas de saúde e tal, é praticamente a mesma do literalmente sarado. Está explicado. Gostei dessa explicação. Nós temos um intervalo comercial. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Jaime Matos Ferreira. Intervalinho rápido e depois vamos falar sobre a questão do sono. Vem agora a estação mais quente do ano. O que nós temos que fazer para mantermos aquela rotina do sono gostoso que nós estávamos tendo no inverno, até no começo da primavera, com a temperatura em 16, 17 graus, você se cobria legal, dormia bem, para chega o verão, as pessoas reclamam, e dizem até que poderá voltar o horário de verão. Não é certo ainda, há uma especulação. Intervalinho rápido, o programa Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Quero dar um toquezinho para você que anda no trânsito. O trânsito de Joinville, tenho falado aqui todos os programas, cada vez mais está lotado de carro, né? E o que me impressiona é que os motoristas continuam a dirigir e olhar para celular. Não dá certo. O celular
ele quando foi inventado, ele mudou a vida do cidadão, do ser humano. Mudou. E virou de cabeça para baixo. O tal do computador portátil, né? Você tem a rede social, você vai no Google, você vai lá no... quer ir em tal lugar, bota lá rua tal, ele diz, entra aqui, sai aqui, vai para lá. Às vezes erra, mas né, a maioria acerta. Mas não dá para dirigir e ficar no celular ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. Isso atrapalha os outros. É que a individualidade tomou conta de muitas pessoas. O cara está no trânsito, Jaime, não está preocupado com quem está atrás. Mas o que está atrás também tem lá as suas preocupações, ele não quer ficar esperando. Então a pessoa tem que ter o bom senso. Tocou o celular, deixa para atender depois. Mandaram uma mensagem, aí eu vou ficar olhando para o celular e para frente, não dá certo. Você pode atropelar alguém, você pode bater em alguém, você vai se incomodar, e aí não é legal. E tem mais, é proibido por lei. E hoje já é a maior causa de acidentes de trânsito. Que é lamentável. E tem mais, nosso programa... Tudo prevenível. Tudo. O nosso programa não é político. Nós gastamos por ano bilhões em salários de vereador, deputado estadual, federal e senador. Para que nós pagamos o salário para eles? Para eles criarem leis para que nós respeitemos as leis, certo? Certo. Mas aí, veja o contrassenso. Nós pagamos bilhões, gastamos, para que leis sejam feitas para nos proteger e nós não respeitamos as leis. Então tem alguma coisa errada aí. Ô, Jair, não tem? Olha, infelizmente hoje eu vi uma entrevista daquele lá da Record com o Beira-Mar e perguntou quais eram as maiores causas, o maior lucro do crime. Se era coca, se era maconha, se era contrabando. Não, o maior lucro do crime é o político. Pior. Agora, quem é que alimenta o político, Jaime? Somos por isso, nós. essa situação. Bom, eles não vão fazer uma palestra boba no Nova York com o nosso dinheiro para brasileiro? Então, eu digo para você o seguinte, respeite a lei. Senão, não vamos mudar nunca. A mudança tem que começar por nós. Senão, não vai resolver. Doutor Jaime, doenças de verão que afetam os pulmões. Tem muita, Jaime? Não, vamos dizer que as doenças de pulmão básicas são aquelas relacionadas ao sol, à desidratação, que falamos ainda há pouco, né? As micoses de pele. Também afeta o pulmão? Também, porque... a micose pode ocorrer no pulmão. As doenças de verão, intoxicação alimentar, a dengue que está vindo aí, pode dar uma dengue hemorrágica, pode dar hemorragia pulmonar também, as conjuntivites que estão aí, né, por causa do sol, areia, etc. As otites, que é inflamação também do ouvido, né? E as insolações, com queimaduras e tudo. Agora, no pulmão, o que é pior são as variações de temperatura e aquilo que eu falei de um ambiente frio para um ambiente quente e o ar-condicionado com sujeira. Isso acontece muito, né? Às vezes você vai... Eu estou em casa, aí saio de casa com 34, 35 graus. Aí eu vou caminhando, entro numa agência bancária com 20 graus. Você que está em casa deve estar... Mas não tem como fugir disso. O que eu vou fazer para evitar isso, Jaime? Eu tenho que estar com a minha imunidade boa, com a saúde boa. Imunidade boa, atividade física regular e muito bem hidratado, né? Hidratação, voltando. Hidratação é essencial para que tu te mantenhas bem, porque na perspiração sensível e insensível, a gente perde 1,5 litro por dia. Por isso que tem que tomar. Agora, tu imagina se tu suando. Cada vez que tu suares de molhar uma roupa, tu perdesse em torno de 2 litros. 2 litros? Então, tem que tomar água. Água, água e água. Tá? Tome cuidado que achar que toma só o café entra, o suco entra, a água de coco entra. Agora, os sucos naturais são bons, mas tem que cuidar, como tu falasse, que ele pode ser diabético, ele pode ter um problema de alergia, alguma coisa. Então, ele não pode exagerar, porque são concentrados, tu precisa de água para diluir. Também tem isso. Então, a gente tem que tomar cuidado. Nada
A água é um santo remédio. Eu, às vezes, falo bobagem, mas a gente fala que todo mundo já viu uma pessoa que foi cremada, sobra um potezinho de cinza. O resto tudo é água que foi evaporada. Mais de 88%, né, Jaime? O resto tudo é água que foi evaporada. Então, pense bem nisso, gente. Nós precisamos de água. É para pulmão, é para coração, para manter o teu volume circulante, é para manter a pele. Aí fico fazendo tratamento de pele e não tomo água. E as pessoas idosas esquecem de tomar água. É bom que sejam lembradas, que sejam criados hábitos de grupos, de famílias, de amigos, tudo falando, vamos tomar uma aguinha, aceita uma aguinha, vai. Quando toma um vinho, toma água. Vai tomar cerveja e não toma água. Está errado, tem que tomar também. Também. Faz a diferença. Faz a diferença. Doutor Jaime, por que, saindo um pouquinho da DPLC, por que a doença que mais incomoda, eu acredito, o médico, às vezes, que exige um diagnóstico bem apurado, que é a pneumonia, ainda é um estigma dentro da medicina, Jaime? Não é que é um estigma, o problema todo é diagnóstico. É o diagnóstico. Nós falamos de DPOC que só 12% dos casos de DPOC mais precoces são diagnosticados. Só 12%? Só 12% é uma vergonha, gente. É muito pouco, Jaime. 80% dos asmáticos são maltratados ou mal conduzidos. Isso quer dizer o quê, Jaime? Uma vergonha o sistema de saúde. É o profissional que não é preparado, capacitado, Jaime? O profissional que não está preparado, quer dizer, no momento que tu sai de 39 faculdades para 319, sem um profissional competente, e ainda com muitas faculdades sequer tem um hospital, então não tem como, gente. A gente tem que entender que a gente não precisa de médicos, nós precisamos de bons médicos. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença, para o diagnóstico. E o sistema de saúde político é responsável para manter um sistema de saúde adequado, escolas funcionantes. Em 1910, nos Estados Unidos, os políticos se rebelaram, organizaram comissões multidisciplinares, fecharam 70% das escolas de medicina, nunca mais abriu nenhuma nova e hoje é o melhor centro médico do mundo. Quantidade então, não é qualidade, Jaime? Não. E tu podes, com as mesmas, formar a quantidade de gente boa resolutiva. E o médico ruim enterra o erro. Um exemplo, o diagnóstico de uma pneumonia para um profissional que tem conhecimento é difícil, Jaime? Não, mas o médico tem que ter a formação, ele tem que saber o que está procurando. Existiam lendas, né, que eu não vou contar aqui, mas que a moral é essa. Como tu podes entender o que tu encontras se tu não sabes o que procuras? Então, quando estou conversando com o paciente, eu estou dirigindo a conversa no sentido de ter alguma ideia do que possa ser. Aí eu chego aqui, jogo um exame em cima da mesa, eu trouxe exame para o senhor ver. Não, calma, senta aí, vamos conversar, depois eu examino, depois eu vejo o seu exame, aí eu faço a presunção diagnóstica, aí eu vou tentar ver o que eu devo fazer, o que é urgente, o que não é, quais exames eu vou pedir, porque senão, o que encarece a medicina? Peço um calhamaço de exame e nem eu sei para quê, e nem sei interpretar. Então, e uma pneumonia típica, vamos dizer assim, uma pneumocócica, que é 60% a 70% dos casos, se o cara chegar a conversar bem com o paciente, ele vai descobrir que no começo de tudo, ele teve um calafrio daquele de bater dente. Bater queixo. De bater queixo, sabe? Os outros são mais leves. É uma característica. Agora tu pergunta aí se tu não tem tempo de conversar. Tens que atender 50 por hora. Não dá. Agora, qual é o sintoma clássico de uma pneumonia, Jaime? Febre. Você tem 3, vamos citar 3. Febre. Arrepio de frio, né? 2, 1. Tosse com catarro amarelo ou com sangue, ou com sangue. E quando ele acomete a pleura ou faz derrame alguma coisa, ele vai ter a famosa dor empontada. Se vocês deram um aperto aqui na mão,
vocês vão sentir essa dor. Essa é a fisgada da pneumonia. Cada vez que respira, ele sente uma espetada. No lado? Onde for. Pode ser no tórax também, Jaime? Não, é no tórax. Ah, no tórax. É no tórax. Pode ser na frente ou atrás, dependendo do local que ele acomete uma pleura. Quando ele vai respirar... Aí ele vai, quando ele expande, ele irradia aquele sinal e o cérebro manda o aorta e vai sentir aquela fisgada. É uma dor localizada, como se fosse... É localizada. Esse seria o terceiro sintoma clássico? Criança, por exemplo, tem às vezes tem uma pneumonia em base. Essa ordem da dor vem aqui para o cérebro e ela desce através do espaço aqui, do segundo espaço da coluna aqui, pelo mesmo nervo que vai lá embaixo para o apêndice. E a pessoa tem dor aqui como se fosse uma apendicite. Uma apendicite. E ela pode ter uma apendicite e ter dor, tu pode ter uma pneumonia de base e essa dor quando volta, tu sentires aqui, ó. Nossa. Supraclavicular. É uma doença que o cara tem que ter um conhecimento bom para poder fazer o diagnóstico correto, né, Jaime? Tudo na vida. Ou tu vai num mecânico, tu não andas de avião, não voas. Tem que ter um mecânico que não pode ter erro. Tem que ter um piloto, uma equipe de terra que faça a coisa perfeita. Tudo é formação. Quando o diagnóstico de uma pneumonia não é bem realizado, ela pode levar a óbito, Jaime? Leva ao óbito, é uma das maiores causas de morte ainda. Ela está entre as 5 maiores. Entre as 5 maiores? E outra coisa, se faz aquelas lesões no pulmão, ele pode ficar com bronquitasia, aqueles brônquios dilatados que acumula secreção, fica aquela pessoa com tosse crônica, encatarrada. O resto da vida? Ter falta de ar, pode destruir pulmão, Então, tudo ele pode ter. Então tem que tomar cuidado e tem que fazer o diagnóstico precoce, o tratamento adequado, pelo menos a presunção de qual bactéria, qual espécie que pode estar fazendo aquilo ali. Pela clínica, pela localização das lesões, tá? Pelo aspecto radiológico, dá para presumir o tipo de bactéria. E aí tu vais fazer o tratamento, porque não é todo antibiótico que tu pode usar para qualquer tipo de lesão. Doutor Jaime, a pneumonia é transmissível? Uma boa parte, sim. Sim. Eu não sabia. A viral, tudo é transmissível. Pneumonia pneumocócica. A pneumonia através de um vírus? É tudo por tosse. Se tu estás com o teu sistema imunológico deprimido, tu estás sem máscara, a pessoa está tossindo, tu estás pegando partículas. Aí vai depender da resistência do hospedeiro, que é a gente, e da agressividade da bactéria que tu estás inalando. Quando houver um desequilíbrio disso aí, tu vais fazer a doença. Aí você vai transmitir para alguém... Tanto que uma grande parte de pneumonia, depois de um resfriado, depois de uma gripe, por quê? Porque ele caiu o sistema imunológico e as bactérias que estavam lá dentro convivendo passam a ser patógenas, passam a fazer pneumonia, causar a doença. Doutor Jaime, o papo está muito legal, temos mais um minutinho. Usar máscara, está aí uma grande polêmica. Devo voltar a usar máscara ou devo deixar o tempo passar e seja o que Deus quiser? Olha, a Covid nunca acabou. Tá? Ela agora está tendo um surto um pouco maior, mas é mais benigna do que a de Wuhan. Tá? Não tem vacina para essas novas. E a gripe, apesar da gente... não é mais a gripe, é o resfriado comum que está acontecendo e ele... É importante que a pessoa, assim, aglomeração, tudo, volte a usar máscara e se vai em ambientes médico, hospital, use máscara sempre. Porque eu não só estou me prevenindo, como eu estou impedindo que eu passe alguma coisa para os outros. Então é importante essa responsabilidade, Jaime. É importante, para que possamos enfrentar esse mal, todos têm que se unir. Cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Faz a diferença. Faz a diferença. Doutor Jaime, obrigado pela sua presença. Foi muito bom conversar com um amigo e até breve. Se Deus quiser, a gente que agradece a oportunidade. Muito obrigado, doutor Jaime. Valeu. Grande abraço. Um abraço. Conversamos hoje com o doutor Jaime Matos Ferreira, médico pneumologista. Eu gosto de conversar com o Jaime porque ele é muito objetivo e é muito sincero naquilo que ele fala. Um profissional
com uma larga experiência na área em que atua, na área da pneumonologia. Obrigado pela sua audiência, um grande abraço, uma boa semana. Nós voltamos semana que vem. Se cuide. Até lá. Tchau.